Ora, portanto, o meu nome é João Manuel Joaquina de Sousa, nasci em 4 de 4 de 49, Fornos, Castelo de Paiva. Portanto, estive lá até à idade de ir para a tropa, tinha a quarta classe, eu dei para a tropa. Eu dei para a tropa. E era agricultor. Com os seus pais? Com os meus pais. Tinha irmãos? Tinha irmãos, daí eu era o mais novo, e eles já não estavam em idade para seguir a área que estava a cargo de mais irmandade, não é? E eles foram para uma casita que compraram e eu estive com eles até à idade, até à hora de chegarem à tropa. Eram todos agricultores, foram todos agricultores. Então, as minhas irmãs minhas que seguiram, não é? Mas tive uma irmã minha que foi gaspiadeira, coisa de calçado, cavadeira de calçado. E meu irmão foi carpinteiro de bancada, depois migrou, estive uns anos lá fora, vários países. Esteve na Argélia, esteve no Benin. E depois mais outro, mas que eu não lhe posso dizer mais. Foi tudo lá para fora, para a Ásia. E então acontece que esse meu irmão colocou-se bem, depois foi industrial. Ele tem uma fábrica e uma fábrica de sucesso. Depois não quis seguir mais trabalhar por conta do trem. Aí está cá. É a indústria de componentes de calçado. Ele já entregou a parte, que ele é mais velho que eu há ano e meio, e já entregou a parte à filha e está com muito sucesso. Neste momento está com 13 empregados, já é bem bom, já é muito bom. Aos 24 anos entrou na Oliva. Já estava casado? Ainda não, solteiro. Estava solteiro. Eu cheguei cá em 73 e casei-me a 29 de setembro de 74. Duas meninas. Uma está em casa, com o marido está bem de vida, mas a outra trabalha. Foi gaspiadeira, agora está aqui numa que se chama Faurência, que está ali no refeitório, na Faurência. A minha mulher era empregada. Trabalhou em vários sítios. Quando éramos solteiros, trabalhava aqui, próximo aqui da Quintá, chamam-la Quintá. Trabalhou na Realex, depois sempre mudou. Ela sempre gaspiadeira. Ela foi sempre gaspiadeira. Trabalhou em várias fábricas por motivo de. Depois houve que eram os alemães, que estavam a querer explorar, pagavam bem, mas depois não suportaram, puseram-se a mexer e ela teve que arranjar outro. Depois obrigou-se a trabalhar para longe, depois também começaram a pagar, apareceu mais perto, veio para mais perto. Foi sempre a juntar. Foi sempre a olhar para o bem comum. Foi sempre a olhar para o bem comum. Mas daí não lhe posso dizer mais. Eu fiz casa, estive ali numa freguesia chamada São Roque, enquanto não casei, depois comprei terreno, fiz casa e fiquei. Agora deixei e vim para aqui. Fui tropa cá durante 7 meses, cá em Portugal. Cá em Portugal. Estive em Aveiro fui para Abrantes, Santa Margarida. E dali formámos o batalhão, fomos para Moçambique. Dali estive 27 meses. Cumprimos o serviço militar, regressei em 10 de abril de 1973. Estive sem trabalho ou à espera que arranjasse vaga na Oliva durante 12, 14 dias. E entrei, então que trazia... Então aproveitei, como estive no ultramar, chamamos nós as colónias portuguesas, aproveitei férias para tirar a carta de condução, tirei a carta de pesados e daí preenchi a ficha na Oliva e esperei apenas 14 dias e fui chamado. Quando entrei, depois já regressei, fiz com 24 anos. Já tinha lá familiares meus. Trabalhava lá 3 cunhados meus. Trabalhava assim, gente conhecida. Para efeitos de condutor de empilhador, de elevação e transporte, condutor de máquinas de elevação e transporte, assim aqui era que se chamava a categoria nessa ocasião. Então, trabalhei lá durante esses 9 anos, em que estava numa secção chamada secção de tubos, fabrico de tubos, então engarnei-me e lá estive durante 9 anos. Então, daí de 74, a Oliva começou
andar um bocadinho à deriva. E daí, boa pagadora, repito, mas no entanto, aquilo andava, aquilo já era patente ITT. A ITT era uma multinacional, era uma multinacional, que era o nome dela. E daí não gostou, segundo reza a política, que não gostava do regime. A ITT não gostava do regime. Enquanto foi uma ditadura, eles agradava-lhe. Assim que houve mudança de regime em 1974, que deu-se o 25 de abril, vocês têm conhecimento disso. Daí a Oliva começou, digamos, era uma secção que só ela a trabalhar sustentava o resto da fábrica toda, segundo se ouvia falar. E então daí começaram a não haver, a boicotar as encomendas. E quem? Não se sabe quem. Havia pedidos de material e não havia material fabricado. Havia matéria-prima nos portos e não chegavam ao local para se fabricar. Mais tarde chegava o material e daí fabricava-se, mas não a satisfazer o mercado nessa altura, nos anos 76, 77, depois que andava a fazer a casa e queria tudo, via-me um bocado aflito para arranjar para a canalização. E daí, pronto, começou também o resto da fábrica a trabalhar também a coisa. Depois não havia ideias, o fabrico já estava antiquado, já se esperava por inovações, e daí na secção de tubos houve ideias de lançar radiadores a óleo. Como não havia saída de outros produtos, inventaram o fabrico de radiadores a óleo. Era abastecer as máquinas. Tínhamos duas linhas de fabrico de tubo. Tínhamos a decapagem de arco. E tínhamos a secção de zingagem e outros fins de rebocar vagonetas do material para o armazém. Era. E eu tirava o material de um lado, colocava em armazém e dali abastecia as máquinas. Cada máquina tinha o seu método, fabricou a sua coisa de arco, de feitura de tubo. Sim. Uma era para até 3/4, era 3/8, meia polegada, 1 polegada, até isso, uma linha. E a outra fazia de 1 polegada até 4 polegadas. Pegava no empilhador e colocava numas suportes? Podemos assim dizer que era um suporte, e dali o operador da máquina é que soldava e dali... Mas o Sr. João... A minha missão era só abastecer portanto, as bobinas. A secção da decapagem era uma, ia lá, levantava o produto quando estava pronto, punha no estaleiro, e do estaleiro era colocado para a máquina, para as máquinas, neste caso, máquinas. Ora bem, as horas nos anos 73 ainda eram as 45 horas semanais, trabalhava por turnos, trabalhava das 6 às 2 e das 2 às 10 da noite. Era um horário muito bom, eu gostava daquele horário. Gostava daquele horário, chegou-se quando aquilo estava em boa elaboração,
chegou-se a trabalhar os 3 turnos. Eu nunca cheguei a trabalhar os 3 turnos, atenção, eu nunca cheguei a trabalhar os 3 turnos. O turno da noite é que tinha, de 15 em 15 dias vinham fazer o turno da tarde, para preencher os horários, mas eu fazia só de... Mas em princípio também cheguei a vir trabalhar sábados, nos princípios. Depois houve mudança de hora, que era às 48 horas semanais, depois veio para 45, de 45 veio para 40, mas já não foi, já não foi lá. Depois foi mais uns anos, é que veio para as 40 horas semanais. E, portanto, a minha função era tirar o arco desse lado, ia de onde era de capaz, digamos assim, ia para o estaleiro, do estaleiro, porque aquilo estava várias referências, andava várias referências. Havia, como acabei de dizer, meia polegada, 3/4, e cada máquina tinha as suas referências e eu tinha que designar aquilo tudo. Não era por escrito, a gente tinha que decorar aquilo, tinha que ver o que era. O que está a seguir esta, em fabrico, desta referência, é esta referência que segue, e só quando acabava é que havia mudança de rolos e a gente dávamos a perceber. Acabou a referência, mudava de rolos, mas isto não era comigo. Eu só tinha a função de tirar, colocar em estoque, e depois, mediante o fabrico das linhas, é que eu ia abastecer as linhas. Era designado, quando a máquina parava, era designada não tinha quantidade, porquê. É isso que eu lhe pergunto. Tinha quantidades diárias para cumprir? Isso ali não tinha quantidade, ali não tinha quantidade. Sabe tudo, era cronometrado por velocidade. Era por velocidade, atenção, era por velocidade. E, portanto, ali era designado. Ou por falta de carro, muitas vezes avariava, e ele tinha que designar para ir para o escritório para saber. E quando era avaria elétrica, avaria mecânica, era tudo designado os operadores das máquinas. Atenção, os operadores das máquinas. Não era comigo. Isto não tinha nada a ver comigo, atenção. Isto não tinha nada a ver comigo. Eu só tinha as minhas funções, era... Exatamente. Transportado de um lado para o outro e daqui vai para ali. Há ocasiões que avariava, tinha as suas coisas. E já naquele tempo era material americano, era o Clark, era uma boa máquina, mas claro, quando um avariava vinha outros e por casualidade era de pneus a ar, a gente via, mas não via tudo, porque o arco era amarrado com arame. E ficavam os petozitos, se furavam um pneu, cá a ver que se corre. Chefe, traga um pneu que aqui está furado. E lá vinha o descorrer. Ora bem, a fábrica era enorme, havia muitos empilhadores. A minha secção era apenas um dava vazão àquilo. Um empilhador dava vazão àquilo. Agora, o resto, pela fundição, torneiro, mas isso é outro caso que eu não vale a pena, que não é dos meus conhecimentos. As minhas funções era, contudo, de empilhador, tirava do lado, rebocava vagonetas e o lixo que existia, e pronto. Tínhamos um antigo, a bateria, um dos primeiros, é tipo Joaninha. Sabe o que é uma Joaninha? Não sabe o que é uma Joaninha? A Joaninha, sim, o bicho sei. Era assim redondinho, e a bateria andava aqui assim de lado, e a bateria era descarregada. Já a pensar no meio ambiente, porque ali era muito abafado, depois acabou por aparecer ventiladores. Porque sabe que aquilo, ao passar aonde o arco era soldado, aquilo é soldado, faz fumo, contato um com o outro, faz fumo, e o fumo é tóxico. Onde estava a soldadora, que aquilo eram uns eletrodos, e passava por ali, e era tudo envolvido em água, mas ali com os contactos ia soldar. E então já existiam os exaustores e ventiladores para coisar, mas no princípio era aquele carro, mas não era rentável, aquele carro era muito lento. A condução era diferente, que a direção era atrás dos outros. Era assim que funcionava. As minhas maneiras, tinha que trabalhar com todos. Era preciso abastecer esta máquina, as minhas funções eram, quer dizer, era abastecer, não podia parar. Se parasse era mau. Eu acabo de dizer que era tudo registado, o porquê desta e daquela máquina parar. E então, quando era por avaria, pronto, pus lá.
Eles eram designados segundo, eles desciam designado por avaria. Agora, quanto à minha pessoa, tinha que dar o meu melhor. Eu só trabalhava para ali, para aquelas pessoas, mas, no entanto, eu fazia férias repartidas. Quando eram férias, trabalhava cá fora. Pois trabalhava, colaborava com todos e todos colaboravam comigo. Era bom ambiente. Havia já festas na Oliva para as crianças. Para as crianças, para os filhos, já havia. Dos mas depois, no entanto, sim, já havia. Mas parece-me que deixaram de dar. Agora onde faziam era na Proleite. Davam boas prendas para as crianças. Na Oliva já não havia. Não havia. Havia anterior, mas quando entrei não havia. Mas na Proleite dava boas prendas para as crianças. Pronto. E então, no entanto, foi-se andando e via aquilo. Começaram depois a atrasar pagamentos. Pagamentos esses era fixado editais em que os colaboradores que pretendessem a alguns artigos que levavam à conta até de ordenado, como até retroativos, por exemplo, retroativos. E daí então questionávamos que eu tinha compromisso, tinha 2 filhotas. Já tinha casado? Exatamente, casei logo com um ano de namoro, casei-me e comecei logo a lançar-me para o futuro, comprei terreno, comecei a fazer anexos e foi sempre a andar para a frente. E então, aquilo não parecia bem e comentámos isso entre colegas. E dizia lá, pá, se tens a carta de profissional, eu tenho 3 irmãos meus na Proleite, e eles estão lá, vêm, e aquilo é de futuro. Tudo leva a crer que é uma cooperativa, e tudo leva a crer que é de futuro. Pronto, daí então, pensei-me, e com esse colega, fomos à casa do chefe da Proleite. Então esse chefe ainda lá está presente, já com 84 anos, 85, ainda está no ativo. É a coisa, é vitalício. Agora é Lactogal. Fizeram extinção. A Proleite tem a missão de recolha e vende a Lactogal. Mas, agora, é para acabar o raciocínio que estava então, ao ver esses atrasos de pagamentos e não via futuro, então preenchi a ficha na Proleite. Então, assunto esse que também foi resolvido no prazo de 3 semanas, fui chamado. E então, despedi-me e fui para a Proleite, onde trabalhei lá 32 anos. E então, onde trabalhei, ainda, já numa expansão muito risonha, e daí foi sempre expandir. Hoje, Lactogal é uma multinacional, Proleite vive já quando e trabalhador, já estou na reforma, já fez 5 anos, estava numas condições benéficas. No presente, por aquilo que é hoje, é uma fábrica de sucesso, ou seja, é uma empresa de sucesso. A categoria na Oliva era condutor de máquinas de elevação e transporte, era um condutor de empilhador. Depois, era um empilhador é diferente de um caminhão. Sim, claro. É diferente de um caminhão. Daí foi sempre subindo caminhões mais pequenos, vamos lá para o leite de caminhonagem. Sempre. Sempre voltou à sua formação de... Exatamente. Foi, a categoria era condutor profissional. Em princípio, durante 6 anos, foi caminhões de vilhas. O leite era transportado em vilhas, quer postos, existiam postos, e depois... E aos produtores? Aos produtores, diretamente? Tinham postos. Existia postos de idade de recolha, que era ia-se de manhã e ia-se à noite. A recolha era feita por 2 vezes. Recolhia-se de manhã e à noite, porque sabe como é? As vacas eram recolhidas 2 vezes ao dia. E então, nessa ocasião,
era, nos princípios que lá entrei, foram de recolha de leite em vilhas. Depois, então, as coisas começaram a evoluir, começou-se a pensar em melhorar a qualidade do produto e então preferiram em que o gado fosse ordenhado em ordenhas coletivas, mas foi-se passando mais algum tempo, não era... começaram a evoluir e começou-se a perceber que para o meio ambiente não era aconselhável os animais andar pelas ruas. Tínhamos recolha impostos e que preferiam ordenhar em casa e levar ao leite. Mas outras preferiam levá-las à ordenha. E então, nenhuma outra coisa estava-se a assemelhar aos requisitos atuais. Começou-se a pensar no controle de qualidade, em que não era aconselhável o leite circular em coisas que já não preenchiam os requisitos, assim podemos dizer. As coletivas também, por motivos do meio ambiente, acabaram por se acabar e ir tudo para individuais. Ora bem, no entanto, depois então, era condutor de condutor para todos os quadros, para todos os que fosse preciso, não é? Mas durante 6 anos andámos de caixa aberta. Depois daí, eles precisaram de alterar, impor o motorista. Eu andava, já existia caminhões cisternas, mas só que depois eles pensaram em o caminhão ser só manobrado com o motorista e não com o ajudante. O sistema de vilhas como carro-tanque, mas que depois começaram a evoluir. Existiam uns motobombas que era Emanuel andava junto na cabine e começaram a adaptar os motobombas ao carro. Pronto, melhoraram as condições, não é? Em que podia ser as tarefas feitas só por um. Pronto, daí começou a motobomba, que era um gerador. O gerador já não era compatível, que era muito doloroso pô-lo a trabalhar, que estava feito, passava-se meses que não trabalhava, só quando não havia luz, e é que se punha aquilo. Depois daí foi para uma tecnologia mais avançada que se chamava isso OSNEC. Trabalhámos com esse sistema, não posso dizer, mas trabalhamos uns anos. Depois veio outro sistema de ultracusto computadorizado. Já era um microcomputador, o OSNEC, e aquilo já aceitava o que lhe pusesse. Aceitava tudo que pusesse, mas, exatamente. Mas agora o ultracusto já não. O ultracusto já era com precisão. Tivemos muitas formações, como controle de qualidade, como uma condução ofensiva e defensiva, condução defensiva e outros métodos assim sucessivamente. Nem em tudo que havia ali um reparo e era uma muito mal estudada. Antes de virmos para a estrada, devíamos ter uma formação. Não. Era uma pequena palestra, isto funciona assim. Explicavam só, não é? Explicava e depois ia só uma ou duas recolhas. Pronto, isto funciona assim. Mas, por o acaso, tudo corria bem. Mas quando aparecia um bloqueio no sistema, porque sabe que isto está tudo ligado ao satélite, e agora manobrar telemóveis, lá se resolvia o assunto. Mas pronto,
deixámos aquilo com uma tecnologia muito avançada e com muita precisão. Então, o senhor... Daí não posso dizer mais nada, dá 5 anos para cá, que se calhar já há outras coisas melhores, mas julgo que isto está de ponta, porque ele registra tudo, sai tudo com o computador. Não éramos vigiados, mas tinha lá tudo preparadinho para, se quisesse ele seguir, tinha lá, estava tudo. Fez 5 anos em março, a 30 de março. Pois já dos anos 95, talvez. Mais cedo. Andamos com aqueles carros antiquados uns anos. Depois, talvez dos anos... Vieram 3 em simultâneo, 3 Mercedes. 2 de 2 eixos e uma de 3 eixos. E foi nos anos de 97, foi quando isso começou. Mas já estes pequenos também já tinham essa coisa do Osnec, já tinham. E então, essa modalidade já andava muito antes, porque eles foram gradualmente renovando a frota. Alguns eram novos, outros eram usados e adaptavam-nos. Era a social, era por cá, mas tínhamos recolhas lá para baixo para o sul. Fui abordado por várias vezes para ir lá para baixo, mas eu não, dada a minha situação de ter umas coisas em casa de cultivo, terras de cultivo... Porque eu sempre ficava... Exatamente, sempre por cá. Que alguma folgazinha que tivesse, dedicava-me para cultivar isto e aquilo em casa. Mas pronto, era assim. Nunca fui apaixonado ao longo curso. Tive uns anos que não tive espaços para isso. Depois de comprar, comecei a criar espaço. Trabalhar para mim e trabalhar para outros. Fora da hora. Eu cumpria o meu horário de bom emprego, produzia para mim e ainda ia trabalhar para outros. Foi assim que foi a minha vida muito aproveitada. Também trabalhei em pedreiro. A minha casa foi feita por um regular e foi trabalhado com ajudas e por mim sábados, feriados e tudo. Num emprego também dos feriados trabalhávamos. Não havia feriados na Proleite. As vaquinhas produziam. Não parava, era. E então tínhamos as folgas, no dia que calhasse a folga, folgávamos. Mas por último, damos para aí 18, uns 16, 17 anos, a trabalharmos dia sim, dia não. Na Proleite? Na Proleite. Fazíamos um horário para o outro dia estar em casa. Economicamente, porque um carro, se fizesse 3 recolhas, era mais rentável que fazer 2. Fazíamos as 3 recolhas, outro dia era o carro e outro colega fazia 3 recolhas. E aquilo era para fazer aproveitamento. Carros bons. Com certeza, porque eu nasci no meio da agrícola e estava no meio da agricultura. Foi aí onde me fascinava. Conclusão, eu sentia-me bem na Oliva, mas dada a situação que estava a atravessar, ainda era novo, tive que vir o meu futuro. Veja, que trabalhei 9 anos, fui-me aguentando a ouvir que ela estava em derrapagem. Eu consegui, naquele tempo, pensar, eu tenho uma casa para pagar, tenho 2 filhas, eu quero evoluir. Depois comprei, construí, depois comprei terreno. E então aproveitei aquela ajuda de um amigo meu, fui falar com o diretor diretamente e ele disse: venha que nós vamos precisar de 4 motoristas e logo você vai ser chamado. Passado 3 semanitas fui chamado. Então que avançado, dar corda à sapatilha e vim cá fora, sentia-me bem porque era ar livre. Claro. Embora uns quês, que era trabalhar debaixo de chuva e de calor tórrico, não é fácil. Temos aqui esta máquina e o sol está-nos na direção da cabine, não havia ar-condicionados, menina. E entrávamos com a camisa enxuta, chegávamos lá passado de segundos, estávamos com a camisa enxuta, mas pronto, mas tudo se passou. Ouça, mas a vida é assim, a vida foi assim, teve que se refletir que o dinheiro para se ganhar há sacrifícios. O dinheiro vem, mas vem com sacrifícios, seja de que área for. É como eu acabo de dizer,
havia os seus quês, mas tínhamos que andar dias de apanharmos 3 molhas, dias de apanhar os 3 molhas, mas tinha que ser. Sempre feliz, por acaso até que ainda fiz pedido para aguentar lá uns 6 meses até setembro. Vim em março e disse, não, meti os papéis no princípio do ano, que eu tinha falado com o chefe, e dizer-lhe, pode, por minha parte você pode andar aí, então pode andar porque não. E era só para ficar a meia mais bem construída. Dizer-lhe, chegou ao fim de ano, eu sempre está aqui. E na ocasião que me reformei, havia déficit de empregos. E como havia déficit de empregos, e depois daí começou a haver falências. O pessoal era um querer trabalhar ao domingo, trabalhar aos sábados, e eles viram-se um tempito um bocado aflitos lá com meios humanos para preencher. Mas pronto, senti satisfeito e agora estou satisfeito também onde estou.